Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador José Medeiros. O nosso tema é a legalidade do impeachment. Esse é tema também que tem sido objeto de reflexão no plenário do Senado Federal. Afinal de contas, essa é uma pergunta que divide opiniões. O impeachment é legal? Não é? É constitucional? É golpe? Há motivos plausíveis para que esse processo esteja em andamento na Câmara dos Deputados? E é sobre isso que o senador José Medeiros conversa com a gente agora. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. O senhor foi uma das pessoas que foi ao plenário fazer uma reflexão sobre isso. O impeachment é golpe? Eu agradeço a oportunidade da gente tratar desse tema aqui, porque é o que se fala hoje nas ruas, no boteco, nas margens dos campos de futebol por aí. A política nunca esteve tão presente na vida do brasileiro, eu creio, como nesse momento, pelo menos nos últimos tempos. E esse argumento tem sido muito usado pela base do governo e os partidos que são satélites do PT, em dizer que o impeachment é golpe e de tentar desconstruir a figura do impeachment e também relativizar as possíveis acusações que levaram a esse processo de impeachment. É bom lembrar a todos que estão nos assistindo que quando um funcionário público eventualmente comete algum desvio ou alguma falha, ou porventura pelo menos é acusado de tal, o instrumento que se dá, abre-se uma sindicância e posteriormente um processo administrativo disciplinar. Esse é para quê? Se faz a investigação e eventualmente em sendo condenado ele vai receber as penas de suspensão ou vai ser afastado do seu emprego. Às vezes acontece até o impeachment dele, enquanto se dá as investigações, ele fica às vezes afastado por 30, 60 dias, dependendo da conveniência da comissão de sindicância que achar por bem. No caso da Presidente da República, é o mesmo instrumento, só que nome diferente. Se chama de impeachment, o que é em português traduzindo, é o impedimento da Presidente. E por que se faz isso? Por que o legislador acabou colocando essa figura? Porque a Presidente é a mandatária maior do país. Todas as outras instâncias administrativamente falando, do Executivo, estão sob sua tutela. Então, como fazer uma investigação contra uma pessoa que detém tamanho poder? Então, por isso é necessário, e por isso o legislador fez essa construção sábia não, afasta-se, se a Presidente, e ela tem direito a a defesa, ao princípio do contraditório, mas se eventualmente ela for condenada, aí é que ela perde o cargo. Se durante esse prazo de afastamento ela não verificar-se que nada há contra ela conseguir provar a inocência, ela volta para o cargo. Impeachment é isso, é um processo de investigação e um afastamento que eventualmente se condenado, gerar uma condenação. Portanto, é um instrumento jurídico, um instrumento legislativo, um instrumento esculpido na Constituição. Certo. Então, dizer impeachment é golpe, isso é uma falácia. Então, vamos falar então no caso específico que nós estamos vivendo. O impeachment, a possibilidade de impeachment da presidente Dilma. Primeira crítica, poxa, como que o presidente da Câmara, que está enfrentando, é réu, está enfrentando acusações por parte da Justiça, pode ter legitimidade para conduzir um processo de impeachment? Como é que o senhor vê essa crítica? Eu vejo Isso fragiliza? Eu vejo que não. Pode se fragilizar do ponto de vista político, de argumentação, mas do ponto de vista jurídico, nenhum reparo a se fazer. Porque são dois processos distintos. Ambos estão enfrentando dois processos de possível afastamento. O presidente da Câmara também, na Câmara, enfrenta o Conselho de Ética, né? E se, eventualmente, ele, no meio desse processo de impeachment da Presidente, aconteceu o afastamento dele, outros o substituem. Então, não contamina. É a mesma coisa que alguém, vou fazer por absurdo aqui, mas alguém cometeu um homicídio. E ele vai ser julgado, ele vai para um tribunal de júri. Mas quem está presidindo é um juiz que bateu na esposa, por exemplo. E alguém vai falar, nossa, como é que esse juiz que bateu na esposa tem moral para julgar esse que cometeu homicídio? Não, cada um vai responder por seus atos. O juiz eventualmente vai ser condenado lá na Maria da Penha e esse aqui vai ser julgado e vai responder pelo homicídio que cometeu. Então, Temer é uma coisa, Dilma é outra coisa, cada um responde pelos seus atos. Se ambos forem lá na frente inocentados... Temer não, Cunha, né? Cunha.
Cunha. É, porque Temer é o vice. É que estávamos no debate agora há pouco falando sobre o vice. Exatamente. Então, os dois processos são paralelos e isso não seria uma crítica, não seria uma maneira de comprometer o impeachment. Não compromete, então não até porque ele tem... Qual o papel do Eduardo Cunha? É bom que se ficar nesse processo de impeachment. É de acatar os pedidos que vêm, de receber, e a partir daí, aberta a comissão, os trabalhos são conduzidos por uma comissão de muitos deputados. Então, acho que são 65, né? Exatamente. Não, eles falam, olha, isso é uma vingança do Eduardo Cunha. Não, ali é um colegiado, seria desprezar e diminuir o tamanho da Câmara dos Deputados, dizer que Eduardo Cunha tem decisão sobre esse processo. Mas e agora, por exemplo, entrou um pedido da OAB protocolado ontem, e nós estamos gravando essa entrevista na terça-feira, foi na segunda, uma segunda tumultuada, os noticiários todos em volta disso. É o presidente Eduardo Cunha que decide se esse pedido da OAB é pertinente ou não? Exato, ele vai poder receber esse impeachment ou, eventualmente, a pensar. Então, ele vai tomar uma decisão a respeito desse tema. Eu até acho importante, acredito que seja importante que esse pedido também seja recebido, até porque, como está sendo discutido, então estão tentando relativizar, dizer que as pedaladas fiscais, que a suplementação orçamentária sem autorização do Congresso está frágil, estão dizendo que não existe base legal para o impeachment, esse pedido sobeja já. Eu diria que esses dois já sobra. Mas, como já tem a delação do Delcídio, delação da Andrade Gutierrez, esses temas todos que foram produzidos pela Lava Jato, isso assim, sobra, dá para caçar uns 10 presidentes. No caso, sobra base legal. E é como esse pedido da OAB já traz no bojo questões advindas dessas investigações, eu acho que é importante também compor o corpo dessa denúncia. Senador, pedalada, que o senhor agora já entrou num assunto, esse é outro motivo de debate aqui no plenário do Senado. Pedalada, qual é o problema com as pedaladas da presidente Dilma? Posto que quem defende a presidente alerta, todos fazem pedaladas. Todos fazem pedaladas? É interessante e é bom que o nosso telespectador saiba, as pedaladas que estamos dizendo aqui não é aquelas que ela faz de madrugada ali todo dia cedinho. Estamos falando sobre algumas... de bicicleta. Exato. São manobras fiscais que fazem para maquiar o orçamento e dizer que tem dinheiro quando não tem dinheiro ou vice-versa. Ajustar ali no... Exatamente. Fazer aquela manobra contábil. Então, isso é crime. É bom que saibam que isso é crime. Que você fazer manobras orçamentárias, existe inclusive um processo de investigatório pelo Ministério Público Federal, as pessoas pouco têm falado disso, mas o Tribunal de Contas da União já considerou que houve crime, sim. E existe também no Ministério Público Federal. Isso, o servidor que for pego, por exemplo, trabalhando contra o orçamento, ele é passível até de 2 anos de prisão sobre esse tema. Então, pedalada não é simples assim, do jeito que estão falando, pedalada não é motivo. Assim todo governador vai acabar preso? Exatamente. Não tem como então, governar? É o seguinte, vamos pensar por uma lógica reversa. Bem, se todo mundo comete crime, então, se eu for pego cometendo um crime, eu não devo responder por isso. É um raciocínio muito raso. Eu penso e acredito piamente nisso, que nós não podemos, nós temos que se ater ao que diz a lei. Em determinado momento da vida do país, por exemplo, não se analisava vetos presidenciais. Em determinado momento, também da vida do legislativo, passou-se a analisar vetos presidenciais. A vida de um país, a vida jurídica, ela caminha dessa forma. Em determinados momentos, certas coisas são valoradas, em outros determinados momentos ou não. Antigamente, por exemplo, era crime ser adultério. Eu estou trazendo fora da política. Fora da política, mas estou dando um exemplo. Era crime. Se uma pessoa fosse pegar em adultério, era crime. Hoje em dia já não é considerado. Aquilo que era crime já não é mais. Em determinado momento, algumas coisas são... Mas nesse caso, não. Esse caso, pode ser que não se investigou na época. Agora, as manobras fiscais, crimes contra o orçamento sempre estiveram lá na lei. A Constituição é uma das coisas que está lá no artigo da Constituição que afasta, passivo de afastamento de presidente,
está na lei orçamentária, então não tem essa relativização. Agora, a gente tem que entender também que os parlamentares que vêm aqui fazer essa defesa e o que os advogados dizem é natural, porque eles estão fazendo a defesa do governo. Seria estranho se eles dissessem que realmente é crime, né? Até deveria, mas não fazem. Estão fazendo para dizer que a presidente, a estratégia foi o seguinte, vitimizar a presidente, dizer que ela não cometeu crime algum e que ela está sendo vítima de uma armação. É um estilo muito parecido com o que Evo Morales, o Nicolás Maduro, que o Chávez já usava, dizendo assim, é o grande capital, é a conspiração internacional e a imprensa golpista que está querendo derrubar um governo legítimo. Usaram isso também no Paraguai, não deu certo, porque o Congresso acabou se manifestando, afastando o presidente Lula. E assim, nas democracias assim, ninguém está acima da lei, mesmo os presidentes. O dia depois que o Congresso Nacional enfrentar a questão do impeachment, essa já é uma questão que já preocupa senadores aqui da casa. O problema acaba com o impeachment? Há quem advirta que não. As questões econômicas estão aí para serem resolvidas. Qual é a sua visão depois do enfrentamento? Seja qual for o resultado, o que os parlamentares precisam estar focados? Há que se construir um acordo, na melhor qualidade da palavra acordo, mas entre todos os partidos, para que dê um norte, para que resolva os problemas econômicos graves que o país enfrenta. Como é que o senhor vê esse próximo capítulo? Eu vejo com preocupação e também vejo como um desafio muito grande, porque nós vamos ter, aí sim, na oposição, um partido que nunca teve, e eu estou dizendo aqui pelas suas ações, nunca teve preocupação real com o Brasil. Ele sempre se preocupou com o seu projeto de poder. Esse partido se chama Partido dos Trabalhadores. Tanto é que é um partido que, no momento que todo mundo comemorava a Constituição Cidadã, ele não assinou por causa de birrinhas, porque não tinha feito alguma coisa, sido atendido em algumas coisas do parágrafo sobre a terra, sobre a questão da terra e tal. Não assinou a Constituição. Depois, no momento que todo o país, num momento muito parecido com esse, fazia um congraçamento, uma aliança para o país. Isso, melhor do que acordo, porque acordo Exatamente. Pegou uma Exato. conotação. Uma aliança, né, para o país, todo mundo em torno do Itamar Franco para falar, não, vamos junto. O PT foi um dos partidos que não se isolou. Se isolou. Nós somos oposições e, inclusive, partiu para cima pedindo impeachment do Itamar Franco. Então, ele sempre ficou à margem, sempre ficou com o seu projeto de poder. Então, é mais ou menos aquele, na lógica assim, o que é meu, o que é seu é nosso. Mas, nesse momento, eles já sobem à tribuna fazendo o cenário do que seria o pós-Dilma, de que vão para as ruas, que vão incendiar o país, que vão tocar fogo no país. Eu ainda fico mais tranquilo porque eu vejo as nossas instituições muito fortes e que nós já sobrevivemos ao PT fora do governo, estamos sobrevivendo ao PT no governo, vamos sobreviver ao PT no governo e vamos sobreviver ao pós-PT no governo. Então, mas é um desafio, porque eles atrapalham, já estão falando aqui em greve geral, por exemplo, já estão falando em fechar estradas, já estão falando em fazer invasões no campo. Então, é um partido, vamos ter que lidar com isso, vamos ter que lidar com o velho PT e o seu tipo de ação política. É um partido que tem se comportado mais ou menos como diria o Barão de Tararé. E ontem eu disse isso aqui. Ele evoca muito o Brasil, é pelo Brasil. Nesse momento, todos eles estão dizendo que é pelo Brasil, que as pessoas devem manter a presidente Dilma pelo Brasil, manter o PT no poder, porque é pelo Brasil. Mas Barão de Tararé dizia, olha, o último recurso dos canalhas é o patriotismo. A gente vê que o patriotismo do Partido dos Trabalhadores, com todo respeito pela história dessa legenda, que também deixou seu legado no país, mas o patriotismo deles, nesse momento, não é realidade. Senadora, agradeço a sua presença no nosso programa. Agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento. Você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 22 11, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.